algo lá fora, teoricamente, que é visto já aqui dentro e é comparado com uma outra coisa aqui dentro, e eu digo, é uma borboleta que veio aqui de dentro. Então, a palavra borboleta veio de dentro de mim, ou veio da minha linguagem, mas não veio do mundo lá fora. O que veio do mundo lá fora é um bicho, borboleta. Então, se é assim, vamos reconstruir uma imagem, vamos reconstruir, se você quiser projetar o próximo, vamos reconstruir uma definição que eu já dei daquilo que está no lugar da outra coisa. O signo, visto por mim, está para. Está para é, representa, etc, etc, no lugar de tal. Refere-se a um conceito de algo que interpreto, tem um engano aí, que interpreto como sendo análogo à minha memória. Isto é, um outro signo para aquele algo. Vamos pensar esse negócio aí. O que é a minha memória? A minha memória é um registro de uma representação. Não é? Se eu, quando era criança, caí da bicicleta e ralei o joelho, aquilo que ficou na minha cabeça, a memória desse fato, é uma representação desse fato. Eu não fiquei com o joelho ralado na minha cabeça, etc, etc. O fato já se perdeu, não é isso? O que ficou lá foi um registrozinho, uma memória, portanto, um signo. Ficou lá, portanto, um signo desse evento lá, desse acidente lá. Ora, se esse acidente ocorreu de tal forma a causar em mim uma certa impressão, que toda vez que eu der uma canelada de noite na cama, por exemplo, eu me lembrar que eu caí da bicicleta, é que a canelada na cama vai ser signo da minha queda de bicicleta, por incrível que isso pareça, não é? Então, o que eu estou falando, na verdade, não é da queda de bicicleta, eu estou falando do efeito que aquilo teve em mim, basicamente. Né? Quer dizer, eu estou ligando uma memória a uma outra memória. No fundo é isso. Eu estou ligando uma imagem a uma memória e, portanto, estabelecendo uma conexão que eu chamo de sistema de signos e, portanto, que eu chamo de linguagem. O que é uma memória? Uma linguagem. O que é uma linguagem? Uma memória. E, ao fazer isso, eu estou simplificando perigosamente aqui, eu peço desculpas por isso, mas é para poder usar um efeito didático, naturalmente. Então, resumindo agora, as três formas de perceber. As três formas de perceber. Se eu vejo algo como representante de alguma coisa, é que eu estou vendo essa coisa, esse algo, terceiramente, de uma forma terceira. Portanto, lá, eu tenho um que se refere a uma sensação, a uma qualidade, a uma forma. Eu tenho dois, que é o ver em ato. Em ato significa atual, o que está acontecendo, em ato. O atual, o sujeito e o objeto, é a relação de dois. E o 3, que é o entendimento que surge dessa relação do sujeito com o objeto. Então, eu, sujeito, vejo a borboleta e o meu entendimento, eis uma borboleta, surgiu dessa minha relação com ela. Essa relação de 3 é absolutamente inevitável quando eu estou falando de linguagem. E essa daí é a grande contribuição do Charles Peirce ao entendimento da linguagem. Essa noção de que há necessariamente um para alguém nessa história. E o para alguém é que constitui realmente aquilo que nós podemos chamar de as condições de uso da linguagem. O que o pessoal agora anda chamando de pragmática. Ora, são as condições de uso da linguagem. Nesse caso, eu tenho 3, que é uma espécie de lei. É uma lei, por que é uma lei? Porque é uma memória. Toda vez que eu vir um objeto que tem aquela forma, eu digo, eis uma borboleta. E eu, portanto, tenho uma lei na minha cabeça que me diz, borboleta é assim, assim, assado. E toda vez que você vir algo assim, assim, assado, terá o nome de borboleta. Isso é uma lei e, portanto, a palavra borboleta é um símbolo. Os símbolos mandam na gente. Essa palavra símbolo aí, não precisa, eu podia chamar o 3 como lei, basta isso. Mas, para nossos efeitos aqui, o 3 é o registro simbólico. E, só para explicar direitinho o que quer dizer isso, o símbolo é aquilo que é convencional, porque nada existe na borboleta
que dê a ela o nome de borboleta. Né? Borboleta é borboleta, podia ser qualquer outra coisa, podia chamar borboleta de camaleão, e aí? Né? E camaleão de borboleta. Essa convencionalidade é que exatamente porque está na raiz de uma memória. É a memória do nome do objeto, junto com a memória do objeto, que faz funcionar essa ligação. A própria biologia, que talvez classifica as borboletas como borboletas, é uma linguagem também. Exatamente, né? Exatamente. Aliás, todo conhecimento é uma linguagem. Toda ciência que diz que quer cuidar das coisas, ou tratar das coisas, está fazendo o quê? Linguagem sobre as coisas. Quando eu ponho lá um fenômeno físico qualquer numa fórmula matemática, essa descrição é simplesmente uma descrição simbólica, portanto, linguageira de um fenômeno. Né? É isso mesmo. Aliás, se não fosse assim, e a linguagem sendo incompleta e não verdadeira, não haveria necessidade, por exemplo, de congresso científico, né? Já que estaria tudo completamente assentado. Mas como a linguagem nunca é totalmente verdadeira, sempre há o que discutir. O que é uma grande vantagem das coisas. Pois bem, então, nesse sentido, eu vou explicar aí agora rapidinho o que seria um signo. É qualquer coisa, e está colocado aí para vocês, qualquer coisa que se refira a algo de forma convencional, como eu expliquei. Então, o que são símbolos? Aí tem vários exemplos de símbolos. Sinal de trânsito, por exemplo. Sinal de trânsito alguém fez, alguém comentou, alguém criou, comentou-se, ou criou-se, convencionou-se. Fazer uma placa de sinal de estacionamento com E. E é só porque é no Brasil, porque em outros lugares é com P. O estacionamento, né? P de parking. Mas, ou outras coisas. Os substantivos comuns da língua são todos símbolos. Quando eu falo peixe, eu estou falando de qualquer peixe. Portanto, eu estou usando um genérico convencional, porque a palavra peixe também não tem nada de peixe. Ainda bem que se toda vez que eu falasse a palavra peixe houvesse junto aquele cheiro de peixe caminhando, seria terrível. O que quer dizer que essa conexão mágica que a gente acha que tem entre as palavras e as coisas também não existe. Na verdade, assim, essa coisa de mágico ter que falar uma palavrinha para alguma coisa acontecer. Completamente aleatório. Completamente aleatório, convencional e simplesmente para efeito poético. Né? As leis são símbolos, os mitos são símbolos. Qualquer mito, seja aqueles que nós vamos criando aqui entre nós, os mitos consumíveis aí do dia a dia, os mitos da televisão, por exemplo, sejam os mitos tradicionais da nossa cultura, sejam aquelas noções que a gente tem, que a gente nunca discute, por exemplo, que todo brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, né? A lei de Gerson, por exemplo, que seria uma espécie de símbolo, ou certas interdições tácitas. Nas famílias, por exemplo, acontece isso muito. Há certas coisas que não se dizem em certas famílias, há certas coisas que não se fazem em certas famílias, né? Enquanto que em outras podem ser ditas. E essas interdições, que nunca são conversadas, elas são simbólicas, portanto são leis que estão lá instaladas e instauradas dentro daquele conjunto social ali e, portanto, funcionam como uma linguagem, uma lei. O que eu estou tentando levar aí para vocês é que linguagem é lei. Eu não sei se está dando para anotar que, no fundo, por baixo dessa coisa, né, tem mais exemplos de símbolos aí, rituais. Todo ritual é absolutamente simbólico, sabemos disso muito bem. Os adereços, todos, né? Eu estou falando dos adereços que se põem no corpo, as tatuagens, os anéis, colares, brincos, etc., piercing. Não confundir com purse. Né? Certas palavras que nos marcam, há pessoas que são notadas e percebidas e conhecidas por certo tipo de vocabulário que elas costumam usar. Ou certos tiques de vocabulário que acabam sendo simbólicos daquela pessoa, o né, por exemplo, ou entende, que são coisas que de que as pessoas lançam mão o tempo todo. E o próprio consumo é um consumo simbólico. Já isso é uma coisa que está mais discutida aí do que nunca, todo mundo fala isso, mas só para lembrar, a maior parte das coisas, dos objetos de consumo, são consumidos não pelo valor de uso do objeto, naturalmente, mas pelo valor de signo que esse objeto tem.